Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. No começo de todos os meus vídeos, sou obrigado a dizer que o que eu trago por revelação divina. Eu recebi revelação divina para desvendar o livro do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. Isso pode tirar as pessoas do vídeo logo no começo, né? Mas eu sou obrigado a falar. Porque o assunto que eu falo com insistência. As cartas do apóstolo Paulo são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo. Eu peço a você que deixe um like, ative os sininhos e se inscreva no meu canal. O que eu trago hoje é um assunto assim que eu considero da maior importância. A justificação da carne. A justificação sempre foi um assunto muito importante para a reforma. A reforma se baseia nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente aos Romanos e aos Gálatas, onde o abominável da desolação é mais forte na sua luta contra o príncipe dos príncipes. As cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas, foram distorcidas por Nero para se colocar contra Jesus, que é o príncipe dos príncipes. Essa é a constatação do livro de Daniel. E também, na realidade, a gente vê lá que as cartas do apóstolo Paulo são terríveis demais contra Deus, contra a lei de Deus, contra os judeus. Terríveis. Mas o que nós queremos ver hoje, especificamente, é a justificação da carne. O que é a justificação da carne? A justificação da carne é aquela justificação em que você olhou para Jesus, creu, a partir daquele instante você pode pegar todas as ferramentas mortais do mundo e sair matando quem você quiser, porque você é justificado. E esse ponto, essa doutrina terrível, foi responsável pela Guerra dos Camponeses, que se encerrou no ano 1525, com 100 mil mortos no campo de batalha e mais 100 mil por conta das condições sociais e econômicas criadas pela guerra. Então, e como é que começou essa guerra? Malucos reformados saíram pelas ruas e pelas aldeias com as cartas de Paulo, com as cartas de Paulo na mão, dizendo: eu sou justificado. Isso aqui é o Evangelho. Eu faço o que eu quiser. E saíram matando quem não concordasse com eles. Isso era terrível. Inclusive, começaram isso com uma divergência a respeito do batismo. Isso ficou conhecido como movimento anabatista. Então, vejamos só. O que eu trago hoje, os comentários do reverendo Augusto Nicodemos, um homem que prega muito sobre a justificação. Ele é um entusiasta da justificação da carne. Acho isso muito complicado. Então, isso é a nossa referência bibliográfica. O vídeo dele intitulado Conhecer essa doutrina é reconfortante. Augusto Nicodemos e também a Bíblia como referência bibliográfica. Então, meus comentários iniciais são: toda a teologia paulina se baseia nas cartas de Paulo, óbvio, e na parte do Apocalipse adulteradas por Nero. Mais da metade do Apocalipse foi assim, colocada lá por Nero, para transformar Deus em um monstro. E, obviamente, nas cartas do apóstolo Paulo, para transformar os cristãos em monstros criminosos, que não guardam a lei de Deus. E que, se não guarda a lei de Deus, não guarda nenhuma outra. A grande tese da reforma protestante é a justificação somente pela fé. O que não seria um grande problema se não fosse o fato de a justificação de Paulo ser a justificação da carne. A justificação não pode ser da carne porque, com a propensão que temos para pecar, nos expomos à serpente e ficamos mais vulneráveis. Mas esse é o objetivo de Paulo, que nos coloquemos bem longe de Deus, sem a proteção da sua lei. A fala de Nicodemos, abre aspas, nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Como é que pode ser isso? Justos e pecadores ao mesmo tempo é isso que nós somos aqui. Essa situação vai mudar quando Cristo voltar e houver a ressurreição dos mortos e nós ficarmos livres dos efeitos
do pecado. Vamos ver. Comentários ao texto de Nicodemos. Voltando ao texto, nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Ele disse que essa foi a grande tese de Lutero. Foi nesse ponto que Lutero abriu os olhos para a reforma. Como é que pode ser isso? Que se agora sou eu que falo. Augusto Nicodemos se admira da tolice inventada por Nero, que ele é obrigado a ensinar como sendo a palavra de Deus. Mas é o caminho de Deus. Agora o meu comentário. As cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, foram adulteradas por Nero para transformar os cristãos em criminosos. Se não guardam a lei de Deus, também não guardam qualquer outra lei. Ou seja, o livro de Apocalipse foi adulterado por Nero para transformar Deus em um monstro. As cartas do apóstolo Paulo foram adulteradas para transformar os cristãos em monstros, criminosos, absurdos. E isso realmente agrada muito pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos. Nada faz eles mudarem de posição. Então, voltando à fala de Nicodemos, justos e pecadores ao mesmo tempo. Sou eu que falo. Isso é uma contradição absurda. É isso que nós somos aqui de Nicodemos. Essa situação vai mudar quando Cristo voltar. Meu comentário. Não existe volta de Jesus, não existe volta de Cristo, a não ser a volta do último dia de nossas vidas, ou da vida de cada ser humano, referido por Marta e por Jesus no Evangelho. Nicodemos afirma, e houver ressurreição dos mortos. Não há ressurreição de corpos, não há ressurreição de corpos. Não há ressurreição de corpos. Eu vou explicar logo mais à frente porque que não há ressurreição de corpos. E ele continua, nós ficaremos livres dos efeitos do pecado. Eu quero realmente trazer aqui textos bíblicos para que eu possa me apoiar nesse estudo. Aqui eu tenho um texto muito importante para falar, que é o texto de Paulo. Esse texto aqui é um dos piores textos que já se escreveu no mundo. Isso aqui é terrível, é a pior coisa que pode existir. Tudo que Paulo fala contra a lei de Deus é mal, mas esse aqui é a porta de entrada para a justificação da carne. O que quer dizer justificação da carne? Você ser justificado, olhou para Cristo, tomou conhecimento dele, creu, você pode pegar todas as suas ferramentas mortíferas e sair fazendo o que você quiser. Isso não é brincadeira. Eu vou ler o versículo, depois eu comento. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Isso está em Romanos 3:20. E daí para frente começam os argumentos malignos a respeito da justificação da carne. Voltando a ler e fazer comentário. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseado-se na obediência à lei. Quer dizer, o problema de Paulo é a obediência à lei. Você não pode obedecer à lei de Deus. Continuando os meus comentários. No contraponto apresentado por Tiago às cartas do apóstolo Paulo, ele prova que Abraão foi justificado por fé e por obras. Abraão não ficou somente na base do monte esperando que Deus mudasse sua exigência. Ele subiu ao monte e levantou o cutelo. Agora continua o versículo de Paulo. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Você não consegue perceber, agora eu sei o que falo, você não consegue perceber que não tem lógica um comentário desse. Ele coloca a primeira afirmação, depois ele coloca a segunda afirmação como justificativa. Isso aqui é uma loucura, não existe lógica nisso aqui. Isso aqui é uma verdadeira loucura. E eu digo, a lógica envolvendo essa proposição transforma pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos em pequenos anticristos, a serviço do abominável da desolação. Ele não pode aceitar esse tipo de coisa, não pode pregar esse tipo de nojeira.
O abominável da desolação, para quem não sabe, é um personagem referido por Jesus e por Daniel, inventado por Nero, com o rosto de Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno. É assim que Daniel define. Jesus manda vigiar e orar, ou seja, andar na lei, porque a carne é fraca, ainda que o espírito esteja pronto. Meu Deus, quanto anticristianismo nas cartas de Paulo, ou na pregação de Paulo, ou em Paulo. Agora vejamos só. Eu vou dizer por que é que não se pode justificar a carne. A carne foi criada em Gênesis, no capítulo 2, e já no capítulo 3 ela foi reduzida a pó e voltou ao pó novamente, para nunca mais se levantar. Isso é pena estabelecida por Deus. Carne e sangue não é da vida eterna, e inclusive isso é um dos vacilos do maligno nas cartas de Paulo. Deixou esse texto lá quando queria provar o contrário. Porque as cartas de Paulo não foram substituídas, elas foram adulteradas. Então vejamos só. Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Então o espírito humano é semelhante aos anjos e a Deus. No capítulo 2, versículo 7, temos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente, Gênesis 2:7. Comentário meu, com capacidade para pecar. Se o ser humano não tivesse sido criado com capacidade para pecar, a serpente não teria convencido a pecar, como não convenceu Jesus. No capítulo 3, nós temos uma situação, um juízo, 3:19, nós temos um juízo que realmente que é uma pena aplicada ao corpo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Comentário meu. Voltará ao pó para nunca mais se levantar de lá, ou seja, o juízo sofrido pela carne é a corrupção que a faz voltar ao pó. Jesus não passou por esse processo, o corpo dele foi transformado em uma teofania por um anjo na presença de Maria Madalena e de suas amigas. Assim, não se pode falar em ressurreição do corpo, nem para o bem, nem para o mal. Na parte adulterada de Apocalipse, diz que os corpos passarão por um juízo onde receberão absolvição ou condenação eterna. Isso é uma grande besteira inventada pelo abominável da desolação. Qual o destino dos espíritos dos seres humanos, desde Adão até o último homem a viver no mundo? Isso está descrito em Apocalipse 5, 11, 12. Os espíritos dos seres humanos, imediatamente após a morte, aí sim, os espíritos passarão por um julgamento, e Jesus diz que aquele que realmente tiver sido ensinado por Deus e aprendido com ele, não entra em julgamento. Esse vai imediatamente para o céu, receberá aquela veste de linho branco puro e brilhante, para nunca mais sair de lá. Nada de receber uma carcaça, isso tudo é besteira, é invenção do abominável da desolação, para ser pregado por pregadores teólogos, escritores cristãos ortodoxos que o amam. Então vejamos, assim diz o versículo Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantava em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 11 e 12. Aqui ninguém fala nisso. Fala-se em um inferno que vai castigar a carne por toda a eternidade. Prega-se também que os justificados pelo apóstolo Paulo viverão por toda a eternidade se empanturrando todos os dias. Eles não conseguem sair das cartas de Paulo e da parte adulterada do Apocalipse. Quando saem para outra parte da Escritura, é em busca de prova de que Deus é um monstro. Isso é terrível, isso é terrível. Então, gente, eu peço para você
que pense, que entre naquele estado de autoconsciência, porque você é uma imagem e semelhança de Deus. Não se junte a pessoas que fazem esse tipo de cristianismo, um cristianismo que nada mais é do que obra do anticristo. O meu apelo é que você possa retirar todas as cartas de Paulo e a parte adulterada do livro de Apocalipse, que está aqui na descrição de todos os meus vídeos. Tire aquilo lá e comece a viver um cristianismo diferente. Deus tem uma bênção especial para você. Fuja desse ciclo vicioso de se colocar contra Deus, contra a sua lei, contra o Evangelho. Eu considero essa causa uma causa muito importante, espero que você se engaje comigo. Eu deixo aqui na descrição do meu vídeo o meu e-mail para que você possa entrar em contato, para que nós possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu agradeço por você ter chegado até aqui nesse vídeo, que Deus te abençoe.